Explodiu no Vasco, o contrato foi assinado, mais de 360 milhões de reais. Eu vou trazer detalhes sobre essa informação importantíssima numa madrugada super agitada no Cruz Maltino. Pedrinho já prepara o anúncio de Marcos Lamáquia, comprador da SAF vascaína. Eu vou trazer o último passo para a finalização do processo da compra da SAF do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse sabadão recheado de informações importantes do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço o seu like, o seu joinha, avisa para a plataforma que falar do nosso gigante da colina, do nosso Vascão, e as coisas estão melhorando. Deixando seu like, você avisa que é positivo e, claro, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. Vale ressaltar que se você não é Vasco, vou pedir um favor para você que não é Vasco e está aqui no vídeo. Pode ir embora, tá? Pode fechar aí, ó, botãozinho no xizinho ali, pode ir embora. Se você não é Vasco, tchau, tá? Então, se você é Vasco, ok, você chegou no canal criado para você. Esse canal não é criado para você que não é vascaíno, é só para quem é vascaíno de coração. Então você que é vascaíno, se inscreva no canal, botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, faça parte do nosso canal que foi criado exatamente somente para o torcedor vascaíno de forma exclusiva. Então se você é Vasco, deixou o seu like, é aqui de graça, sua inscrição também, você fez a coisa certa. Nesse vídeo, vamos trazer detalhes sobre contrato assinado. Explodiu no Vasco, mais de 360 milhões de reais. E o Pedrinho já prepara o anúncio. Memorando de entendimento já será enviado. E olha só, hein, as coisas se desdobrando no Vasco. Eu quero começar a falar exatamente sobre essa questão do memorando de entendimento, né? O Vasco está trazendo, né, agora um movimento muito importante para o mês de maio. A gente sabe muito bem que a venda da SAF do Vasco já está praticamente certa para Marcos Lamáquia e agora fomos para um ponto muito importante. Nossos amigos do NTV trouxeram que sim, até o final de maio teremos aí a reunião, né, a Assembleia Geral no Conselho para aprovação do novo sócio majoritário. Vale lembrar que o Vasco tenta ainda incluir uma porcentagem dentro dessa venda. O Vasco pensa em 90% da venda da SAF vascaína. Com a 777 foram 70%. Então existe aí essa grande possibilidade. Mas vale ressaltar que o Vasco tem uma porcentagem, outra está em arbitragem, outra pertence a 777/ACAP, na verdade, a credora, né? Herdou as ações do Vasco da 777 Partners. Então, diante desse movimento, existiram negociações e parece que está tudo certo. O memorando de entendimento sendo entregue e em reunião com o Conselho Deliberativo, isso indica que, sim, Marcos Lamáquia e Vasco já está tudo certo. A due diligence, a troca de documentos, aconteceu e foi um sucesso. A proposta vinculante, o valor total e todas as cláusulas já foram estudadas e aceitas. Então, agora só falta o anúncio. O presidente Pedrinho aguarda o momento certo e prepara para anunciar Marcos Lamáquia como dono da SAF vascaína. E você, torcedor vascaíno, gostou dessa notícia? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, que eu quero saber de onde você está falando e, claro, se você está na expectativa da venda da SAF do Vasco para, quem sabe, um investimento mais impactante no futebol do clube. Vai lá nos comentários. Olha só aí, contrato assinado, explodiu na torcida do Vasco. E eu vou falar para você, hein, agora é mais de 360 milhões de reais. Estou falando do craque, da joia da base, do garoto que foi destaque na seleção sub-17 do Brasil. Estou falando de Andrei Fernandes, o garoto que vem se destacando no sub-20 do Vasco e também ingressando aos poucos no profissional. Contrato novo, assinado até 2030, e o jogador será do Vasco por um período muito longo e por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, mais de 360 milhões de reais. Então, para tirar Andrei Fernandes do Vasco, qualquer clube deverá desembolsar essa quantia, no qual o Vasco vem fazendo para proteger os jovens de sua base. E o Andrei Fernandes, todos já sabem, né? Principalmente clubes da Europa
que o destaque é o Andrei Fernandes em um momento do Sub-17 e agora que migrou para o Sub-20, está transitando entre os profissionais. Então, para se proteger de qualquer tipo de investida, o Vasco faz aí um contrato com uma cláusula de rescisão de mais de 360 milhões de reais para uma possível investida em Andrei Fernandes. Grande jogador, tá? Grande jogador, um jogador que fez gol no último jogo contra o Santos, né? É um atleta que tem muita qualidade, jogador que joga como meia e também como segundo atacante ou como ponta. O Vasco fazendo aí o que tem que ser feito, travar as suas joias, porque as investidas de clubes europeus podem acontecer a qualquer momento. Você, torcedor, gosta do Andrei Fernandes? Comenta lá embaixo que eu quero saber a sua opinião. Admar Lopes se agita e o mercado começa a borbulhar no Vasco. A gente estava trazendo a informação aqui sobre uma possível investida em Arboleda, sobre o problema que é o Otamendi em relação a sua questão contratual se encerrando no Benfica, ficando livre, acaba de ser um atrativo muito grande para muitas outras equipes. O River e o Valência estão à frente dessa negociação, o Vasco observa de longe, mas segundo informações do NTV, o Vasco estaria interessado na contratação do jogador Lautaro Di Lolo, jogador do Boca Juniors, um jovem zagueiro, apenas 22 anos de idade, 1,87 m, tem contrato com o Boca Juniors até 2029, tá? Final de 2029, é um atleta muito promissor, tem o valor fixado em 6 milhões de euros nesse momento, né? Ali é um valor fixado pelo Boca Juniors, um valor que para ser negociado deverá ir no entorno desse valor. É claro que é um valor alto nesse momento da temporada, mas é um jovem com muito destaque na bola aérea. Joga com a perna direita, é um zagueiro pela direita e os números no Boca Juniors são incríveis, principalmente em corte nesse tipo de quesito, que é um grande problema do Vasco, que é a tal da bola aérea. Lautaro Di Lolo pertence ao Boca, o Boca não pretende negociar o jogador, mas dependendo de alguma proposta, se for no tom de irrecusável, de fato, o Boca deve negociar o atleta, que é um dos destaques dessa temporada. Bom zagueiro, tá? Bom zagueiro, tava vendo aqui os números dele, um zagueiro interessante de bola aérea. Vamos estar observando, né, se o Vasco vai avançar ou não numa possível investida a Lautaro Di Lolo. Olha só, vamos falar sobre Vasco e Atlético Paranaense e o treino foi uma grande surpresa. Cuiabano treinou normalmente e pode estar à disposição do técnico Renato Portaluppi para enfrentar o Atlético Paranaense, que vem todo desfalcado para enfrentar o Vasco. O Vasco também não tem o Paulo Henrique, também não tem o Barro, jogadores que figuram no time titular, suspensos, né? Foram suspensos contra o Flamengo, jogaram, né, a partida contra o Audax Italiano lá no Chile e não jogam nesse domingo às 8h30 da noite no Caldeirão de São Januário. Então temos aí a presença do Cuiabano treinando normalmente, pode ser o retorno no Vasco para esse jogo. Cuiabano que começou muito bem, né? Apresentou alguns problemas físicos no início da temporada, mas se desenvolveu, foi se desenvolvendo e acabou sendo importante em parte do início do trabalho do técnico Renato Portaluppi. Aí teve problemas físicos de novo, se recuperou e pode estar de volta ao time titular da equipe de Renato Portaluppi, que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense com a arbitragem de Rafael Claus, o VAR, Wagner Riway e o Caldeirão lotado. Ainda tem ingresso, corre lá torcedor no sóciogigante.com, beleza? Agradeço mais uma vez aqui a sua presença, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais informações. Um bom final de semana para você e para sua família, nesse sabadão, que Deus abençoe. Um forte abraço, saudações vascaínas. Se você não deixou o like, corre lá embaixo, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho.